Olá, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Márcio Barbosa. Sou engenheiro de controle e automação, gestor de TI e atuo há mais de 35 anos com tecnologia, operações técnicas, automação, telecomunicações e desenvolvimento de soluções aplicadas ao mundo real. Atualmente trabalho na ESPN Disney como gestor técnico, liderando equipes, operações críticas e projetos de tecnologia. Também sou autor do livro Automação é para Todos e fundador de Automazione Engenharia, uma empresa para prestar serviços de automação. Nessa aula, vou apresentar um projeto prático de semáforo inteligente IoT, usando o ESP32, sensores de presença, contagem regressiva, MQTT, Raspberry Pi 4 como possibilidade de infraestrutura local. A ideia é mostrar como um exemplo simples pode evoluir para uma solução conectada e orientada por dados. A proposta é, a partir de um semáforo básico, e evoluir para um sistema inteligente conectado. Eu poderia demonstrar apenas três LEDs, alternando entre verde, amarelo e vermelho, mas para uma turma de engenharia de software, o mais interessante é mostrar como esse mesmo exemplo pode envolver sensores, regras de decisão, comunicação entre sistemas, dados e tomadas de decisão. Então, nosso foco aqui é entender como o software deixa de ficar apenas na tela e passa a interagir com o mundo físico. Aqui temos três elementos importantes. O ESP32 será o controlador do projeto. Ele lê sensores, aciona os LEDs do semáforo e se comunica pela rede. O Raspberry Pi 4 pode funcionar como uma camada local de infraestrutura rodando o broker MQTT, um dashboard, uma aplicação web ou um banco de dados. E o Sonoff é um exemplo comercial de IoT. Ele mostra como esse conceito aparece no mercado. Um dispositivo conectado, controlando uma carga e interagindo e integrando a aplicações. Então, resumindo, o ESP32 ele conversa com o mundo físico, tá? O Raspberry, que é esse aqui, organiza dados e serviços e o Sonoff mostra a aplicação prática desse conceito no mercado. Um semáforo tradicional, ele geralmente trabalha com tempos fixos. Ele abre uma via por determinado tempo, depois muda para amarelo, depois muda para o vermelho e repete o ciclo. Isso funciona, mas tem uma limitação. Ele não sabe se existe realmente demanda naquela rua. Imagina uma rua vazia, recebendo sinal verde, enquanto a outra está com veículos esperando. Nesse caso, o sistema está desperdiçando tempo. A pergunta para a engenharia de software é: como transformar um sistema fixo em um sistema orientado por dados? Vamos lá, temos a resposta. A resposta é incluir sensores e regras de decisão. Se há veículo nas duas vias, o sistema trabalha em ciclo normal. Se há demanda em apenas uma via, ele pode priorizar essa via. Se não existe movimento, ele pode reduzir o tempo e entrar em modo econômico, como o amarelo intermitente. Com isso, o semáforo deixa de ser apenas temporizado e passa a agir ao ambiente. Esse é o ponto central da IoT. O sistema lê o mundo físico, interpreta uma condição e executa uma ação. Simples assim. A arquitetura é simples. Temos sensores na rua A e na rua B. Esses sensores enviam informações para o ESP32. O ESP32 controla os LEDs e a contagem regressiva ao mesmo tempo. Ele pode publicar informações via MQTT para um broker rodando
no Raspberry Pi 4. O Raspberry ele pode exibir um dashboard, registrar eventos e permitir monitoramento. Aqui aparece uma ideia importante para o software: separação de responsabilidades. O ESP32 controla o tempo real e o mundo físico. O Raspberry Pi 4 cuida da comunicação, dados e visualização. A aplicação usa essas informações para monitorar, registrar ou comandar o sistema. Um semáforo pode ser entendido como uma máquina de estados. Ele pode estar em estados como verde para a rua A, amarelo para a rua A, verde para a rua B, amarelo para a rua B, manutenção ou modo econômico. Isso é muito comum em software. Um pedido pode estar aprovado, enviado ou cancelado. Um usuário pode estar logado, desconectado ou bloqueado. Um dispositivo pode estar ativo, em falha ou em manutenção. No nosso caso, o semáforo muda de estado conforme o tempo e conforme a presença é detectada pelos sensores. A regra, ela pode começar de uma forma simples. Se existe demanda nas duas ruas, o semáforo mantém o ciclo normal. Se existe demanda só na rua A, ele prioriza a rua A. Se existe demanda na rua B, ele prioriza a rua B. Se não existe demanda, ele pode entrar em modo econômico. Mas o importante aqui não é decorar o código, é entender o raciocínio disso. O sistema deixa de simplesmente esperar o tempo passar e começa a tomar decisão com base em entradas de dados. Para a engenharia de software, isso é lógica baseada em evento, regra de negócio e tomada de decisão. A contagem regressiva também é uma parte importante do projeto. Ela pode aparecer em um display físico ou em um dashboard. Por exemplo, se o verde tem 20 segundos, o sistema calcula tempo que ainda falta para a próxima transição. Mas esse tempo não é apenas um número na tela, ele vira um dado do sistema. Posso publicar esse tempo via MQTT, mostrar em uma aplicação, registrar em um banco de dados ou usar em um sistema de monitoramento. Então a contagem passa a fazer parte da inteligência e da observabilidade da solução. Para transformar esse projeto em IoT, usamos comunicação. Aqui entra o MQTT, que trabalha no modo Publish Scribe. Publish Scribe. Publicação e assinatura de mensagem, nada mais é do que isso. O ESP32 ele pode publicar o estado atual do semáforo, o tempo restante e a presença detectada nas vias. São os exemplos que seguiram na tela, né? Que são os status do semáforo, o tempo do semáforo, a demanda, a rua que está em maior demanda, menor demanda. Então, uma aplicação pode acompanhar esses dados em tempo real. Também pode enviar comandos como modo automático, manutenção ou emergência. O Raspberry Pi 4 pode rodar o broker MQTT e hospedar um dashboard local. Isso mostra um ponto muito importante. A IoT não é só eletrônico. A IoT é arquitetura, dispositivo, rede, protocolo, aplicação, dados e regra de negócio. A partir desse projeto, podemos evoluir bastante. Hoje estamos falando de sensores simples de presença, mas poderíamos usar uma câmera para contar veículos, identificar pedestres, bicicletas, um acúmulo de tráfego com visão computacional. O sistema poderia interpretar imagens com dados históricos, podendo identificar o horário de maior movimento, e com a machine learning poderia ajustar automaticamente os tempos do semáforo. Nesse ponto, conectamos o projeto com a IA e também com a IoT, Internet do Comportamento.
porque o sistema passa a observar padrões de uso para melhorar a tomada de decisão. A evolução natural seria semáforo básico, semáforo com sensores, semáforo conectado por MQTT, semáforo com dados históricos, semáforo inteligente com IA. Para concluir, esse projeto mostra como um exemplo aparentemente simples pode ensinar sistemas embarcados, sensores, máquinas de estado, MQTT, arquitetura distribuída, dados e tomada de decisão. A principal mensagem para a engenharia de software é: software não vive apenas na tela. Ele pode ler sensores, interpretar dados, conversar com outros sistemas e acionar o mundo físico. Qualquer dúvida, pode enviar pela plataforma que eu terei prazer em responder. Lembre-se, vocês são capazes, vocês conseguem. Estou aqui para apoiar esse processo de aprendizagem. Muito obrigado.